não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A técnica filosófica, como eu disse, ela é a síntese dos esforços desenvolvidos ao longo de milênios para lançar alguma luz sobre alguns problemas. E a sucessão desses esforços tem que ser vista não como um fenômeno histórico, mas como um drama que se desenrola em você mesmo. Quer dizer, você tem que revivenciar aqueles vários esforços. Tá certo? Então, aí acontecerá o seguinte coisa, que é de fato um negócio maravilhoso que acontece. Você vê, quando você lê ali os pré-socráticos, tá certo? E você vê, por exemplo, Heráclito e Parmênides, na contraposição famosa, onde Heráclito descreve o mundo da realidade como se fosse um fluxo permanente, onde nada é o que é, tudo está continuamente se transformando em outra coisa. Tá certo? Como ele diz, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio e assim por diante. Então, e por outro lado, Parmênides descreve o mundo do ser como o absoluto e imutável que está por trás de todas essas mutações aparentes. Não é isto? E quase que ao mesmo tempo, né, Zenão de Eleia desenvolve certos raciocínios que colocam em dúvida a realidade do movimento e da transformação. Como ele diz, a flecha que se desloca, a cada momento ele está apenas no lugar onde está. Tá certo? Então como é que você pode dizer que ela se move? Né? Quer dizer, existe somente, vamos dizer, uma sucessão ilimitada de momentos estáticos. E assim por diante. Coloca uma série de objeções lógicas à realidade do movimento. Então nós temos esses três personagens, né? Um que enfatiza a realidade absoluta e universal do movimento da transformação. Outro que enfatiza a permanência como sendo a única realidade, rebaixando, portanto, a mutação a um jogo de aparências. E um terceiro que coloca em dúvida a realidade da própria mutação. Tá certo? Então você não poderia imaginar três pessoas mais diferentes. Tá certo? No entanto, dos três, cada um sabia do que o outro estava falando. E nós podemos entender os três. Isso significa que com mutações permanentes ou sem mutações permanentes, com o ser eterno ou sem o ser eterno, todos nós, considerados não enquanto participantes desse debate, mas considerados enquanto pessoas reais, existentes, nós sabemos nos orientar no mundo da mutação e da permanência. Por exemplo, nós sabemos distinguir o que muda e o que permanece. Por exemplo, quando você anda, você dá um passo, você sabe que é absolutamente fundamental para que o seu passo avance, que o chão permaneça no mesmo lugar, porque se ele avançasse junto com você, seria como você andar numa escada rolante ao contrário, como o Mr. Bean, né? Ou Jerry Lewis, tá certo? E você andaria, mas não sairia do mesmo lugar, tá certo? Então,
nós somos capazes de fazer essa diferença. Ou seja, na realidade da vida prática, nós sabemos nos posicionar perante a permanência e a mudança. Também nós somos capazes de distinguir na mudança o que existe de real e o que existe de aparência, e sabemos distinguir as mudanças reais das mudanças aparentes. Não é que nós sabemos isso, uma criança pequena já sabe. Não é isso? Então, mas quando nós tentamos equacionar essas coisas em termos racionais, nós topamos com dificuldades horríveis. E este é um ponto básico. Vocês têm que meter na sua cabeça desde logo o seguinte: o mundo da percepção real é infinitamente mais rico do que o mundo da razão humana. Quer dizer, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, pergunta para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando não me perguntam eu sei, quando me perguntam eu já não sei mais. O que ele quer dizer isso? Que eu, como ser humano efetivamente existente, real, eu sei me orientar quanto a esta dimensão chamada tempo, mas eu não consigo equacioná-la em termos racionalmente aceitáveis. Note bem, o seu aparato de percepção, ele nasceu com você. Ele já veio pronto. Foi Deus que fez, não foi você. Ele tem a perfeição da obra divina. Agora, o mundo dos seus pensamentos racionais é uma estrutura que você está tentando criar. Está entendendo? Então, é natural que, em comparação com o mundo da percepção, a razão humana seja um negócio tosco, falível, cheio de buracos. Então, todo o esforço, vamos dizer, da filosofia ao longo dos tempos é para tentar transferir ao mundo da razão, isso é, daquilo que é humanamente comunicável e que pode ser, vamos dizer, discutido e falado entre os seres humanos, é um esforço para dar a este mundo do humanamente comunicável uma parcela da riqueza infinita do mundo da percepção real. Da parcela da riqueza e da dignidade do mundo da percepção real. Quando nós investigamos esse mundo da percepção, nós vemos que nós sabemos muito mais coisas do que nós sabemos que sabemos. Não é isso? Então, eu tenho insistido muito nisso nas minhas aulas. Se nós fôssemos reduzir o nosso saber aos dados de percepção que efetivamente chegam a nós, tá certo? Nós jamais poderíamos nos orientar no mundo. Por exemplo, nenhum de nós teve jamais a percepção de um mundo inteiro. Nós só temos pedaços. Ora, se nós fôssemos usar esses pedaços para compor mentalmente a ideia de um mundo, nós jamais completaríamos esse mundo. Todos nós teríamos visões fragmentárias do mundo, tá certo? E estaríamos permanentemente desorientados nesse quebra-cabeças. E, no entanto, isso não acontece. Quer dizer, todas as crianças pequenas, elas sabem que elas estão no mesmo mundo que as outras. Quem foi que informou elas disso? Elas nunca viram um negócio chamado mundo. Desde que apareceu a crítica moderna do conhecimento, a partir do século XVIII, com Hume, depois Kant, etc., criou-se entre muitos filósofos a ideia de que tudo aquilo que nós não absorvemos pelos sentidos é criado mentalmente por nós. Quer dizer, então existe o mundo da natureza, existe o mundo da criação cultural. Então aí você vai ver que, segundo esses fulanos, a própria ideia de mundo é uma criação cultural nossa. E a prova que eles dão é que, às vezes, a imagem do mundo é diferente de época para época, de cultura para cultura. Mas acontece o seguinte: a imagem do mundo, tal como aparece nas várias culturas, é criação cultural. Mas isso não quer dizer
vamos dizer, que a percepção do mundo seja também a mesma coisa. Essas criações, afinal de contas, são criações linguísticas, feitas com a linguagem humana. Ou seja, o mesmo esforço de Heráclito e Parmênides para dizer algo. Ou seja, quando nós pegamos estes sinais deixados pela imagem do mundo das civilizações pretéritas, da China, da Índia, do Egito, etc., etc., nós não estamos pegando a visão que eles tinham do mundo, mas apenas os símbolos nos quais eles condensaram esta visão. Nós não entramos dentro da cabeça deles para saber como eles viam. Nós sabemos apenas o que eles conseguiram transmitir. E o que eles transmitiram é através de uma transmutação simbólica da percepção. Está compreendendo? Quando nós lemos, né, os fragmentos de Heráclito, Parmênides e Zenão de Eleia, o que nós estamos pegando ali? O que eles perceberam ou aquilo que eles foram capazes de dizer? Está compreendendo? O que eles estão expressando é o resultado da sua elaboração intelectual de uma percepção primitiva. Esse resultado é deploravelmente mais pobre do que a percepção. Tanto que Zenão, Parmênides e Heráclito sabiam que estavam no mesmo mundo. Mas se eles estavam no mesmo mundo, como é que cada um deles vê esse mundo tão diferente assim? Eles não o veem diferente, eles apenas o expressam diferentemente, eles o trabalham intelectualmente de maneira diferente. Por quê? Porque a razão humana é extremamente limitada em comparação com o mundo da percepção real. E o mundo da percepção real, ele sabe muito mais coisa além daquilo que você efetivamente percebeu. Por baixo do mundo das suas percepções existe aquilo que eu chamo de conhecimento por presença. É aquilo que não foi percebido, mas que está embaixo do que é percebido e que é condição absolutamente necessária para que seja percebido. Está entendendo? Então, não é que aquilo não chega à sua consciência. Não, aquilo não chega sequer à sua inconsciência. Ele simplesmente está ali. É o mundo no qual você está. Está compreendendo? Tudo que está no seu inconsciente é porque veio ou da memória ou veio de algum processo interno seu. É limitado a você, portanto. Aquilo se passa dentro de você, de algum modo. Eu digo, sim, mas onde esteve você esse tempo todo? Você esteve num mundo real. Você é parcela desse mundo real. E tudo o que você pensa toma este mundo real como um pressuposto. E está muito certo que tome como pressuposto. Ora, à medida que vai passando o tempo e que essas várias tentativas de expressão, seja artística ou filosófica, da percepção do mundo, vão se tornando patrimônio cultural, elas adquirem uma espécie de densidade bibliográfica, por assim dizer. Não é isso? E densidade cultural, elas são passadas como patrimônio. E a aquisição desse patrimônio pode ser uma experiência, vamos dizer, tão pesada para você que ela encobre o conhecimento que você tinha do mundo real. E você passa a confundir conhecimento efetivo do mundo real com representação simbólica do mundo real. Está entendendo? Então daí você passa a acreditar que a vivência imediata que você tem do mundo é uma criação cultural. Quando não é, ela é a base sobre a qual é possível haver criações culturais. Então, desde que nas últimas décadas apareceram uma série de estudos sobre a comunicação não verbal, sobre o negócio da ressonância mórfica, etc., etc., tornou-se possível usar uma linguagem científica e filosófica para insinuar algo desse conhecimento por presença. Nesse sentido, por exemplo, a obra todo este trabalho do Antônio Damasio, se bem que o Antônio Damasio, ele confunde a terminologia.
mas algo disso ele fornece, e sobretudo a obra do Rupert Sheldrake. São descobertas extremamente importantes, porque elas nos permitem, vamos dizer, expressar na linguagem da razão algo que sempre esteve por baixo da experiência da razão, tornando-a possível, mas ao mesmo tempo sendo encoberto por ela. Então, na aquisição da técnica filosófica, nós vamos acrescentar este elemento, tá certo? Que eu chamo conhecimento por presença, que foi, vamos dizer, bastante negligenciado ao longo da história da filosofia. Tá certo? Sempre foi dado por pressuposto, tá certo? Mas nunca foi trabalhado e nunca pôde ser trabalhado como hoje pode, tá certo? Graças a estas, vamos dizer, essas elaborações científicas mais recentes. Então, bom, são esses os 5 blocos nos quais nós vamos trabalhar. Agora eu vou passar a ver as perguntas que tem aqui, tá? Então aqui pergunta, Fábio Blanco pergunta. Não, João Pedro de Cuiabá pergunta, em quais livros Goethe fala sobre essa ética do trabalho que o senhor comenta nas aulas? Ele fala disso no seu livro de memórias, que se chama Poesia e Verdade, e nas conversações com Eckermann. Eckermann era secretário dele, tá certo? E ele teve a prudência de anotar as coisas que Goethe ia dizendo nas conversações do dia a dia, que eram, assim, joias, né? Então, nas conversações com Eckermann aparece muito isso. Existe uma tradução parcial das conversações com Eckermann, feita pelo nosso Mário Ferreira dos Santos, publicado pela antiga editora Globo, que era a editora Globo do Rio Grande do Sul. Depois foi comprada pelas organizações Globo e virou uma porcaria, mas a antiga editora Globo era uma maravilha. Agora, Fábio Blanco pergunta, sou imensamente grato pelo que o senhor está fazendo para aqueles que desejam formar um verdadeiro caráter, não apenas intelectual, mas também moral. Obrigado. Outro dia vi numa palestra de filosofia na TV um antropólogo afirmando que todos nós temos consciências fragmentárias por causa dos papéis sociais que exercemos. Bom, o que tem que perguntar para esse sujeito é o seguinte, qual dos seus papéis sociais está dizendo isso? O senhor quer que eu acredite nisso ou é apenas um papel social seu que está dizendo isso, enquanto o outro papel social diz o contrário? Tá certo? Claro que nós temos consciências fragmentárias. É evidente que temos, porém temos uma força unificante ao mesmo tempo, e a tensão entre os dois que constitui a nossa vida real. Quer dizer, você enfatizar qualquer desses dois lados é você fugir do problema. Tá certo? Porque se você está tentando, qualquer pessoa que tente realizar algo na vida está tentando unificar, tá certo? O seu trajeto existencial e, portanto, também a sua consciência. Ora, se ela tenta unificar, é porque ela tem um impulso unificante. Esse impulso unificante é justamente a unidade que ela tem. Nós temos a unidade não de uma forma fechada e acabada, mas a unidade de uma força unificante que está perpetuamente em luta, em conflito dialético com os elementos dispersantes. Então, se você imaginar você mesmo como uma figura em bloco inteiramente descritível, tá certo? De como que representava em mármore, você está fingindo. E se você, né, disser como o Gurdjieff, não, você não tem eu nenhum, você só tem uma coleção de euzinhos separados. Você também está falsificando, você está caricaturando, porque você consiste exatamente no conflito entre as duas coisas. O que adianta você dizer você não tem eu nenhum a um sujeito que não tenha eu nenhum? Qual dos eus dele que vai ouvir isto? Para quem você está... Eu nunca fui discípulo do Gurdjieff, mas se ele dissesse isso para mim, eu ia perguntar sim, mas a qual dos meus eus você está falando isso? E qual dos seus eus está dizendo isto? Para que você possa dizer isso, é necessário que você tenha esse centro unificante. Esse centro unificante, ele não pode se realizar inteiramente, tá certo? Porque a realização dele é a sua biografia. A sua biografia só adquire forma no instante em que ela termina. Está entendendo? Então,
Por outro lado, se você disser como Raul Seixas, eu sou a metamorfose ambulante, falar isso está certo? Mas note bem, a frase dele, eu sou uma metamorfose ambulante. Quer dizer, eu sou alguma coisa. Eu não sou apenas os elementos dispersos da metamorfose, mas eu sou o personagem que vivencia a metamorfose. Então eu estou me formando a mim mesmo como personagem unificado através das minhas sucessivas transformações. Então a estrutura real do eu humano é uma estrutura tensional. Tá certo? E é por isso que quando nós queremos representar um personagem, nós o representamos como um drama. Quando nós, por exemplo, nós conhecemos Dom Quixote, conhecemos Otelo, conhecemos Hamlet. Por quê? Porque você tem um retrato estático deles? Não, um retrato estático mostraria apenas um momento dele, como se faz em pintura. A pintura não representa um personagem, mas representa um momento. Não é isso? Senão nós incorreríamos naquela história do sujeito que estava do Museu Português, que tinha lá um esqueleto, então estava escrito assim, esqueleto de Camões. Depois do outro lado tinha um esqueletinho pequeno, esqueleto de Camões aos 5 anos de idade. Tá certo? Então, quer dizer, a pintura, a escultura só pode representar um momento e não a personalidade. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.